Olá, queridos abençoados, abençoadas, inscritos, inscritas ou ainda não inscritos aqui do nosso canal, o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais um domingo, Como não poderia deixar de ser. Hoje, dia 30, de junho de 2024, exatamente às 9h30 da manhã, para fazer a introdução, a breve introdução da maravilhosa mensagem virtual deste domingo com a palavra do nosso amável e saudoso Bispo do Amor e da Graça, a saber, Renato Suete. E eu convido a todos vocês que contemplam o conteúdo do nosso canal, entretanto ainda não são inscritos, que se inscrevam. É rápido, é fácil. Estão esperando o quê, abençoados e abençoadas? Ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação nova que vai sempre chegar aqui para vocês no nosso canal, que não é nada mais, nada menos que a sã doutrina, ou seja, a palavra da verdade que liberta você definitivamente do desânimo, da tristeza, enfim, de toda mentira, que há neste mundo e que há nas nossas próprias mentes e que tantas e tantas vezes nos faz tão mal. E além disso, nos liberta também da religiosidade, dos dogmas, enfim, das doutrinas, e dos preceitos e preconceitos de homens que estão por aí afora em determinadas denominações ou até religiões distintas, tentando fazer a sua cabeça e na verdade não entregam para você aquilo que de fato, de verdade, vocês precisam ter dentro de si, que é o aclaramento do amor de Deus, de como Deus lhe ama, de como Deus lhe quer bem, de como Deus quer vê-lo melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, tá bom? E para finalizar, lembro, porque não quero ser desagradável, tá? Mas preciso lembrá-los que vocês precisam, uma vez contemplando o conteúdo do canal, deixarem o seu gostei, os seus likes, para que então a plataforma do YouTube faça o seu trabalho tecnicamente, que é redistribuir estas maravilhosas pérolas de sabedoria da parte de Deus para tantos e tantos, como eu sempre digo, que estão tão necessitados de ouvi-las também, assim como nós ouvimos, não é mesmo? Bom, eu fico por aqui dizendo sempre, este é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve! Abençoados e abençoadas, e ainda quero relembrar a todos que não percam, dia 3 de julho de 2024, início do mês ainda, de um novo mês, às 23 horas, o maravilhoso programa que voltou, e como eu digo sempre, voltou para ficar, que é o programa Direto ao Coração, sob o comando do pastor do Amor e da Graça de Deus, a saber, o pastor Luiz Carlos. Não percam, ele está, com um estudo que vai ser a terceira e última parte, maravilhoso. Só ouvindo de fato, de verdade, para vocês compreenderem que, sinceramente, a palavra que Deus tem colocado, na boca, na mente do pastor Luiz Carlos, não é vã. Ela vem de fato da parte de Deus e vem para tocar mesmo direto aos nossos corações, tá bom? Até lá! Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Senhor Jesus, graças te damos. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste momento há algo preparado para nós.
preparado pelo Teu Espírito para nos trazer alegria, conforto, consolo e sabedoria que vem do alto. Portanto, nós ativamos a mente de Cristo, ativamos a sabedoria predestinada para que a luz celestial de Deus ilumine os nossos olhos do entendimento e saibamos o que é a Tua vontade, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti. Diga: Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela palavra da Tua graça, e que esta palavra nunca venha me faltar, pois é alimento para o meu espírito, em nome do Senhor Jesus. Dê graças a Deus, dê salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode sentar. Glórias ao Senhor Jesus. Leis Eternas de Sabedoria é o seminário que nós estamos realizando. Leis Eternas de Sabedoria. Hoje nós vamos à parte 2. Então nós já temos a primeira parte, a introdução. Leis Eternas de Sabedoria, naturalmente, que são os princípios, né, de Deus. Se você souber andar segundo os princípios de Deus, você vai ter sucesso em tudo que você fizer, que são princípios invioláveis de um Deus onde não há mudança, nem sombra de mudança. Em Deus não há sombra de mudança, e os princípios dele são invariáveis. Já falamos sobre isso, que são as leis da sabedoria, sabedoria eterna. Assim como há dia, a noite, assim como há o sol, a chuva, assim como você semeia, você colhe. São leis inflexíveis do Deus que não muda. Então nós estamos buscando esta sabedoria de Deus para a prática de nossos dias e de nossa vida. Jesus disse que melhor é o conhecimento dele, conhecimento da vontade dele, do que sacrifícios, holocaustos e tudo. Ele disse que ele quer que o povo dele conheça a vontade dele, para que o povo dele seja feliz. E você é um filho de Deus muito amado e muito abençoado. Amém? Diga: eu recebo essa palavra, graças a Deus. Deus ama você, com toda certeza. Hoje nós vamos falar, o título é: o poder da palavra e dos sentimentos. Este é um princípio, uma lei eterna de sabedoria. E quem usa, em Provérbios está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua, da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A pessoa conhece esse princípio de entender que a palavra que sai da sua boca, ela tem um poder tremendo, porque ela sai como uma coisa abstrata, mas ela é uma coisa concreta. Ela vai trazer algo de concreto. Como é que eu chamo a existência o que não existe para que exista? Através da palavra. Embora que a palavra, antes de sair da minha boca, ela vai passar pelo meu pensamento. Eu vou expressar com a boca o que no meu pensamento está. O pensamento em harmonia com a palavra e com a vontade de Deus, esta palavra pode trazer para você grandes coisas maravilhosas, como pode trazer também grande destruição. Então, um assunto seríssimo. Veja, por exemplo, abrindo a Bíblia, o poder da palavra e dos sentimentos. Poder da palavra e dos sentimentos. Mateus capítulo 12, versículo 37. O título é o poder da palavra e dos sentimentos, né? Subtítulo das leis eternas de sabedoria. Mateus 12, versículo 37. Jesus dizendo assim: porque pelas tuas palavras serás que? Justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ele não está falando aqui que você vai ser condenado ao inferno. Ele está falando que você pode estar condenado a viver uma vida infeliz. Porque a palavra, ela tem poder de enviar a bênção, como enviar o mal ou a maldição. E esta mesma palavra que você profere, ela tem poder de absorver ou de anular. Com a palavra você pode, por exemplo, se uma pessoa fala mal de você, age mal contra você, e você retruca com a palavra ruim, você está absorvendo o mal que essa pessoa mandou para você através da palavra ou através de uma atitude. Mas se você retruca, rebate aquela palavra má,
ou aquele sentimento mal, aquela ação má, com uma palavra boa, você corta, você anula a maldade que viria contra você. E vem a proteção angelical. Então a palavra tem um poder tão grande, que eu abordei muito isso no livro Radiografia do Milagre. Com a palavra, Deus fez todas as coisas. Haja luz, haja, com a palavra, Ele falou e tudo se fez. E você pode construir o seu mundo de desgraça ou um mundo de bênçãos, dependendo do que você fala. Então é importantíssimo conhecer este princípio. Aquilo que eu falo, volta para mim. O que eu falo, as expressões que eu lanço por aí, elas vão voltar para mim. Se eu lanço bênçãos, se eu lanço palavras abençoadoras, o que vai voltar para mim? Bênção. Se eu lanço amor através das palavras, vai voltar amor. Mas se eu lanço ódio ou qualquer tipo de rancor, esse rancor vai voltar contra mim. E pode atingir aquela pessoa se ela receber. Por isso é muito importante você receber ou não uma palavra. Quando eu digo assim, você é um abençoado de Deus, você diz assim, eu recebo, você está absorvendo isso. Os anjos de Deus, observando, vão ministrar bênçãos na sua vida. E quando uma pessoa lhe dá, acho que você está doente, vem com uma palavra de dúvida, uma palavra negativa, você não pode receber isso. Quando alguém lhe xinga, ou alguém, você tem que anular. Sabe como se anula? A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. O que nós aprendemos no semear e colher? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não foi isso que foi o último versículo que nós lemos na parte 1 do nosso seminário. Eu posso vencer o mal. Você pode vencer todo o mal. Porque existem pessoas maldosas que tentam prejudicar você. Mas você vence o mal, não é rebatendo com o mal. Rebatendo com o mal, você absorve o mal que essa pessoa manda para você. Você vence o mal com o bem. A pessoa envia um pensamento ruim contra você, ou uma palavra ruim, e você rebate com a palavra de amor. Esse poder poderosíssimo que o amor tem, mas que você tem que expressar através das suas palavras. Veja que Jesus diz, com as tuas palavras serás condenado ou serás abençoado. Não é isso que ele disse aqui? Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Há pessoas que vivem um inferno, que é uma vida ruim aqui, porque da boca dessas pessoas só saem palavras negativas, só saem palavras para falar mal dos outros. Ela está sempre enviando o mal. E olha, tem que ter cuidado também com as expressões. Você tem que saber de quem você recebe a palavra. Estou vendo aqui meu irmãozinho querido, que é o Divaldo, tecladista. Me lembro agora, poder da palavra. Posso contar? Ele na sexta-feira passada, assaltaram ele e levaram a moto dele. Ele tem uma moto. Ele pagando a moto ainda, né? Moto novinha. Então ele contou para mim domingo, depois da reunião, eu fiquei muito, muito triste, porque eu tenho muita consideração, muito amor por esse jovem, por ele. Sei da dificuldade, ele comprou a moto, pagando, né? Mas, abençoados, eu sou um homem de Deus, e eu levo a sério aquilo que Deus me deu. E eu falei uma palavra para ele. Falei, você vai fazer isso e isso. Não foi? Aqui testemunho. Faça isso e isso. Ele falou, olha, fez o BO, e os policiais falaram para ele, ó, não tem isso, moto não se acha, se carro roubado não se acha, imagina moto. Moto então que não vai achar mesmo. Eu falei, isso foi a palavra do policial, mas agora quem vai falar que é o homem de Deus. Você vai fazer isso, e a sua moto, ainda amanhã, ela está na sua mão. Foi no domingo. Na segunda-feira, a moto chegou na mão dele de volta, porque ele recebeu a palavra. Ele recebeu a palavra. Veja que coisa bonita. Ele é meu amigo, mas naquele momento, porque às vezes a pessoa confunde, ele não viu a palavra do amigo só,
Ele viu a palavra do homem de Deus. Tanto é que ele obedeceu, ele fez o que eu falei para ele fazer, não foi? Ele falou, eu vou fazer, porque ele recebeu a palavra. Quando eu falo aqui para vocês, eu declaro prosperidade na sua vida, eu não estou jogando palavra ao vento assim. Eu olho para os seus olhos, quando eu dou o envelope do dízimo, e falo com todo o coração. Se você recebe, o homem de Deus proferiu essa palavra eu recebo, como ele recebeu, os anjos de Deus vão ministrar. Jesus falou, se 2 ou mais de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, na minha igreja, vos será feito. E quando essa é a palavra que você tem que receber, esta mensagem que eu estou dando para você hoje. Por exemplo, receba que você precisa ter mais cuidado com as palavras que saem da sua boca. Você tem que ter discernimento para saber o que você tem que receber e o que não receber. Da nossa parte, nós só proferiremos palavras de bênção para você. Se você recebe, que eu poderia falar para ele, o policial já falou que eu não vou achar moto nenhuma, o bicho está falando para me agradar. Não, eu falei. Sabe, e nesses momentos que a gente fala assim, a gente sabe, eu vejo a coisa. E quando eu fui pensando nisso para casa, na segunda-feira, durante o dia, eu mentalizei a moto chegando na mão dele. A minha oração é essa é a minha forma de orar. Eu oro e vejo na mente, com os olhos da mente. Eu vi isso, eu vi aquilo e falei, assim é, e acabou. Há uma certeza, é a fé, né? Radiografia do milagre, é isso aí. Crie, por isso falei. Recebeu e o milagre se fez. Eu declaro prosperidade sobrenatural neste ano, na sua vida. Declaro saúde em nome do Senhor Jesus. Declaro que se você perdeu alguma coisa, vai receber em dobro aquilo que você recebeu. Diga, eu recebo essa palavra. Os anjos do Senhor vão ministrar na sua vida. Pois há uma vida aqui de obediência a Deus. Eu estou obedecendo o princípio dele. Ele me separou para abençoar vocês. E eu procuro fazer isso com todo zelo, com todo carinho. Amém? Então Deus está compromissado, por assim dizer, conosco. Ele não é obrigado a fazer. Nós não insultamos a Deus de maneira nenhuma. Mas Ele, no seu amor, na sua bondade, Ele vê a nossa sinceridade e ministra, se for para o nosso bem. Porque se não for para o nosso bem, a gente declara uma coisa, mas os anjos primeiro submetem a vontade mesmo deles a Deus. Não é tudo que você declara que vai acontecer na sua vida. Vai declarar o que estiver de acordo com os princípios de Deus. Por isso que é importante esse seminário. Se você conhece o princípio, você só vai falar o que está dentro do princípio de Deus. E a sua vida vai ser um sucesso eterno. De bênçãos, de alegria, em nome do Senhor. É o que eu mais desejo. Mas nós não podemos violar isso. Violar um princípio que Deus estabeleceu. Eu não posso, não adianta eu declarar prosperidade na sua vida se você não semeia. Porque aí eu iria infringir uma das leis eternas da sabedoria de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso sim, como tenho feito, declarar prosperidade para você que deseja semear, mas não tem. É a mesma coisa que estiver semeando. Você de repente quer semear, mas você está desempregado e não tem condições. Aí eu posso declarar. E Deus abre. Tem muitas pessoas aqui que conseguiram emprego através dessa declaração, por receberem. Agora, se a pessoa tem e não semeia, não adianta. Eu posso declarar, os anjos de Deus vão ministrar, mas aí eles não vão infringir um princípio de Deus. Vocês estão compreendendo isso? É porque é a lei, não é lei de Moisés, é a lei da vida de Deus. Como esta que eu estou lhe falando sobre a palavra. Se você semeia palavras ruins, como que você vai poder colher coisas boas? Se você semeia dúvida, medo, incerteza, insegurança, como que você vai colher segurança? As palavras têm grande poder. Eu separei uns trechos de livros antigos de sabedoria
e até escrevi aqui, pois eu quero ler para vocês. Uma antiga sentença diz assim, preste bastante atenção: o homem só devia falar para 3 objetivos. Isso é uma sabedoria antiga. O homem só devia falar para 3 coisas: curar, abençoar ou prosperar, a ele e aos seus semelhantes. Essas são as 3 coisas que devem sair da nossa boca: curar, seja o problema físico ou o problema almático, vamos dizer assim, um problema, vamos supor, a pessoa que está deprimida, ela precisa de uma cura interna, e a sua palavra pode trazer esta cura, para curar, abençoar ou prosperar. Com efeito, o que falardes dos outros, olha, o que falar, esse livro chegou na minha mão, através de uma pessoa que eu não conheço. Quando eu estava na... livrinho que nem se fabrica mais, nem capa tem. Eu estava me recuperando do acidente, chegou esse livro na minha mão. Uma pessoa que mandou, uma pessoa daqui da igreja, ainda falou assim: bispo, achei isso, comprei por R$1 esse livrinho, li e envio para o senhor. Olha que sabedoria que ele diz aqui. Eu escrevi para você: com efeito, o que falardes dos outros, também falarão de vós. É certo. E o que desejardes, olha na mente, para os outros, também se apresentará para vós, para a vossa existência. Se desejardes má sorte para alguém, seja no pensamento ou na palavra, incontestavelmente atraireis a má sorte para vós. Não é verdade? É ou não é? Se ajudardes alguém a triunfar, estareis arquitetando o vosso próprio triunfo. Que sabedoria isso? Profunda? Porque ainda isso está dentro do semear e colher. Porque falar de semear e colher e não falar do poder da palavra, fica a mensagem completa. As pessoas, por exemplo, você conhece pessoas que falam muito de doença? Tem gente que gosta, está sempre, já viu, tem uma virose aí agora, fulano morreu de não sei o quê, e problema de... Essas pessoas estão sempre com doença, porque elas criam uma atmosfera em volta delas, elas só falam de doença. Quem só fala de moléstia, pode ver, está sempre com uma doença, que geralmente é psicológica, mas é a força, e às vezes não, a força da palavra, você tem que ver a atmosfera que você vive. A atmosfera é criada, sabe por quê? Pela música que você ouve, pelas palavras que você fala. Tão bom que você tenha, eu declaro, um lar cheio de harmonia, você ouvindo músicas suaves, músicas bonitas e tal, e aquele lar onde ninguém levanta a voz contra ninguém, aquele lar onde a pessoa fala por favor, ainda que esteja anos de casado, mas não perde o respeito e o amor, que é tão essencial entre as pessoas, e as criancinhas vão nascendo aprendendo isso, aquele ambiente harmônico. Tem lugares que você entra, tem casas de pessoas que você entra, você sente um bem-estar, e tem lugares que você entra e você sente um mal-estar. O que é isso? É que as atmosferas mudam de acordo com os pensamentos e as palavras. Então, se você começar a domar o que sai da sua boca, os seus pensamentos, você vai construir um lar harmônico, um lugar bom, e ali não vai ter lugar para habitar doença, nem enfermidade, nem depressão, nem desemprego, porque ali vai ser um lugar de paz, onde os anjos do Senhor mesmo terão prazer de estar ali, protegendo, guardando você. Quem fala sempre de medo, está sempre sofrendo. Quem tem medo de uma coisa, atrai aquela coisa, porque o medo é uma fé invertida, um sentimento de fé. Se você tem medo de alguma coisa, você crê que aquilo pode vir a acontecer contra você. Se você crê, o que é isso? É fé. E você não precisa ter nenhum medo, você está guardado dentro do círculo do amor de Deus, você que ama a graça do Senhor. Diga: eu estou guardado no círculo do amor de Deus, os anjos do Senhor me protegem e me guardam.
Hoje em dia, principalmente, olha, principalmente hoje em dia, vivemos num tempo de violência, um tempo difícil, mas você faça esta oração, faça esta declaração. Há um círculo em volta de mim, o círculo do amor de Deus, e os anjos do Senhor me protegem. Quando você andar no seu automóvel, os anjos, tem anjo aqui na frente, existem anjos aqui me protegendo, me guardando, são os meus seguranças. Confessa isso. Isso é bom falar, e não outras coisas que às vezes as pessoas falam e atraem coisas negativas. Mas aí eu separei para você aqui, olha, a crítica maldosa. Isso aqui eu já tirei de um livro médico. Eu li um livro que fala das consequências das palavras no corpo, feito por médicos que comprovaram que a maioria das pessoas que apareceu lá e tinham doenças, a doença era gerada pelo falar e pelo pensar. Livro médico, livro de ciência. Pois eu procuro, até na ciência, eu procuro de todas as maneiras me instruir para trazer o melhor para vocês. Essa é a minha função e minha obrigação, não estou fazendo nada demais. Eu procuro trazer algo para vocês que venha trazer vida. Por isso não se deve faltar nossas reuniões, porque eu tenho um trabalho que eu faço com o maior prazer de trazer o melhor para vocês, algo que tenha sólido fundamento. No livro médico sobre doenças psicossomáticas eu li o seguinte: a crítica maldosa produz, segundo a ciência, produz reumatismo. Não quer dizer que todo mundo que tem reumatismo, não, porque às vezes por exemplo, tem pessoas que têm um lado maior do que o outro e sofreu um acidente, uma pancada. Não é que todos, mas a crítica maldosa produz, segundo o livro, reumatismo, pois os pensamentos desarmoniosos e divergentes causam depósitos de sedimentos no sangue, nos quais se reúnem nas juntas. Então diz que a pessoa que fala muito mal dos outros, a pessoa que critica maldosamente as pessoas, o sangue dessa pessoa endurece nas juntas. Gente, isso é uma coisa fantástica. Olha o poder da palavra do pensamento. Não é o que temos falado aqui há 6 anos? A própria medicina assina embaixo que nós aqui expomos e pregamos. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que traz vida para você, traz sabedoria e conhecimento que você precisa ter. Eles provaram que o sangue coagula, rapaz, e fica nas juntas da pessoa que só fala mal dos outros. Então a pessoa começa a sentir reumatismo e dores. Isso é provado medicamente, cientificamente. Disse mais: falsos desenvolvimentos, tumores cancerosos, inflamações podem ser causados por ciúme, ódio, medo, falta de perdão. Eles falam inclusive que o perdão tem que ser feito na mente, porque às vezes a pessoa perdoa de boca, mas não perdoa por dentro. O verdadeiro sentimento de perdão, ele limpa você de doenças. Quase não faço oração de cura. Eu quase não faço oração de cura. E tem um monte de gente aqui que foi curada dessa igreja, porque a mente mudou, foi transformada, transmutação mental. A mente foi mudando, as palavras vão mudando e a doença vai saindo. Você sabe que eu era uma pessoa que antes de eu ter esse conhecimento, eu pegava resfriado no ano, sem exagero, umas 10 vezes. Porque, sabe, isso foi uma coisa assim, quando eu espirrava, eu falava, estou resfriado. Aí eu li no livro desse, de medicina, eu li que a melhor coisa que tem é espirrar, porque espirrando você está botando para fora. Aí eu falei, mas que erro. Então quando eu espirro, eu falo, graças a Deus, estou botando, nunca mais, não ter resfriado. Uma coisa simples. Eu mudei o pensamento, o corpo respondeu. É uma coisa tremenda. O poder do pensamento. O menininho, a criança passa, pega um golpe de ar, a mãe, ai meu filho, vai ter uma tuberculose, vai ter um problema. Ela já lançou aquilo. Porque às vezes a pessoa fala, por que a criancinha que nem sabe falar, pega essas doenças? Porque os pais lançam poder da mente e da palavra. Eu já falei para vocês, a minha mãe, eu sou filho único. Então a minha mamãe querida,
Ela só faltava botar uma bolinha de vidro. Eu era aquele menino que foi criado soltando pipa no ventilador. Jogava bola de gude no carpete. Sabe? Apesar que meu pai, por outro lado, é que me soltava, né? Mas minha mãe, ela tinha um medo de eu pegar doença quando eu era pequeno. Ela me prevenia de tudo. Tomava banho, não fecha todas as janelas. Eu peguei todas as doenças que uma criança pode ter. Tudo. Eu era um poço de doença. Sarampo, sarampinho, sarampão, rubéola, catapora, tudo que você pode imaginar. Hepatite, tudo. Porque havia uma atmosfera assim, de medo de pegar doença que traz a fé negativa. Crie uma atmosfera boa na sua família. Não fala, olha, muda o pensamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque as obras da carne afetam o corpo. Por isso é que Paulo fala lá das obras da carne. Vamos ver Mateus ainda, no capítulo 10, versículo 36. O que Jesus fala aqui. Quando ele diz assim, vamos tirar, ele disse assim, olha, assim, não precisa de você nem abrir não, é muito pequenininho. Ouça então, ele disse assim, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa frase tem dois sentidos. Ele estava falando que haveriam pessoas cujos familiares se levantariam contra eles. Mas você sabe muito bem, um conhecedor da verdade sabe que todas as vezes que a Bíblia fala em templo ou em casa, também está se referindo ao seu corpo, a você. Então, às vezes, o maior inimigo que você tem está dentro da sua própria casa, significa, são os seus pensamentos. Os maiores inimigos que você tem são os seus pensamentos, são as suas palavras. Quer dizer, Jesus disse, os maiores inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Por exemplo, a palavra templo. Você pensa no templo, pensa o quê? Num templo, uma igreja. Mas Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos uma casa. Deus mora aqui. Mas esta casa, se ela estiver cheia de ideias ruins, de ódio das pessoas, de rancor das pessoas, de palavras ruins, essa casa vai ser minha própria inimiga. Eu mesmo vou me voltar contra mim. Eu mesmo vou ser a serpente que morde a sua própria cauda e morre, a serpente venenosa. Veja em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Esta mensagem é mais para entender do que para falar. Quem está entendendo até agora o que o Espírito Santo está falando, usando-me apenas, somente como instrumento? Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Você está disposto a mudar, a refletir e mudar um pouco a sua maneira de pensar e de falar? Eu estou fazendo todo o possível. Não, porque eu estou fazendo o possível, porque entender é fácil, mas praticar é outra coisa, né? É ou não é? Ainda mais quando pisam no calo da gente, quando acontece uma coisa desagradável. Eu estou procurando, eu estou tentando. Paulo diz, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo, e quero você junto comigo, para que Cristo seja formado em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Todas as mensagens desse ano, eu estava no hospital, eu falei, olha, vão vir as melhores mensagens da igreja depois que eu me recuperar. E é verdade. Essas mensagens, essas fitas de mensagens últimas de Cristo formado em vós para cá, são obrigatórias, você tem que ter isso. Cristo formado em vós, mente rasteira, o primeiro movimento. Agora esse seminário que estamos fazendo, e o outro, sobre a mente, a transmutação da mente, são coisas que Deus está dando, que são profundas, e que vão mudar a sua vida, vão revolucionar a sua vida para melhor, e também a vida daqueles que estão perto de você, com certeza. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Eu sabia que Deus me fez parar um pouco, para me dar algo de bom, de melhor. Eu tive que parar naquele acidente que eu sofri, para poder me preparar para trazer algo de melhor para vocês. Está gravando. Está gravando. Toda mensagem é gravada. Toda mensagem que eu faço aqui é gravada. É gravada a mensagem de domingo, 7 horas da manhã, e de quarta-feira. Está aí. Está tudo gravado aí. Toda mensagem está gravada. Só a senhora procurar na livraria que tem. Tá, querido?
Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazeis de quê? De todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando você faz algo para alguém, você não está fazendo para uma pessoa, você está fazendo. Veja Deus nele. Você agradaria a Deus? Claro, né? Você visse Deus fisicamente? Você agradaria a Deus se você visse Deus fisicamente? Olha para a pessoa que está do seu lado. Aí Deus aí. Onde que Deus habita? Essa pessoa que está aí do teu lado. Que é feita a imagem e semelhança de Deus. É essa visão de Deus que Deus nos permite. Qual a visão de Deus que Ele me permite ter? A vida dele dentro dos filhos dele. Vida, não é? Que eu não vejo Deus. Então é muito importante. A pessoa vê, não, eu amo Jesus, mas odeia o irmão, então não ama nada. E Deus não está nem aí para o teu amor. Porque você falando com mentira, eu amo Jesus, mas tem que amar o irmão. Amando você a Deus ou não, ele continua sendo Deus. Mas o seu irmão precisa do seu amor. Então ele disse assim, olha que bonito, vou ler de novo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Você faz para a pessoa, a recompensa vem de Deus. Que coisa linda, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer para Deus. Não, Deus não quer que você faça nada para Ele. Faz para o seu irmão. O que é mais importante? Você ficar, oh Deus, eu vou oferecer para o Senhor uma oferenda, vou acender um incenso. Eu gosto muito de incenso, mas incenso, tem gente que usa esse incenso. Vou acender incenso para perfumar a Deus. Que coisa infantil, meu Deus do céu. Eu vou oferecer uma comida para Deus, vou botar uma comidinha na encruzilhada para Deus. Deus não quer isso. Deus quer que você sacie a fome daquele que tem fome, sacie a sede daquele que tem sede. É isso que é a vontade de Deus. Ele não precisa de alimento, é Ele quem dá o alimento. Ciente, olha aqui, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Eu sirvo, por Deus eu sou servido. A Cristo Senhor é que estás o quê? Servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco o quê? A injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Qualquer um. Não adianta eu ser bispo. Não, comigo não. Os princípios de Deus são invioláveis. Tanto para mim, quanto para pastor, quanto para não pastor, para todo mundo. Não há acepção de pessoas. Se eu faço injustiça, ela se volta contra mim. Por isso que eu tenho maior zelo quanto a isso. Maior cuidado, porque eu tenho pessoas que trabalham na igreja. Eu tenho pessoas que trabalham na igreja. Eu tenho pastores e famílias deles. E são homens que estão dedicando todo o seu tempo para esta obra maravilhosa da graça de Deus. Então, e eu administrando isso, eu tenho que ter muito zelo. Eu não deixo passar nenhuma injustiça, porque senão volta a justiça contra mim. E administrar uma coisa é muita responsabilidade, não é? Ainda mais a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que administrar a sua vida. Aqui, aquele que faz a injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. E nisto não há acepção de pessoas. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Não faltem no domingo. Tem uma mensagem dentro desse contexto das leis eternas de sabedoria que nós vamos trazer no domingo aqui, que se chama a lei da não resistência. É uma das maiores revelações que Deus já me deu, entendimento. Eu vou falar no domingo. Domingo você não tem um compromisso domingo? Desmarca. Falta não. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Eu estou aprendendo a lei da não resistência. Que coisa maravilhosa. Você não resiste, aí o bem vem para você. 4, versículo 5.
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor para julgar cada um conforme as suas obras. Lembra que nós falamos do tribunal de Cristo na última mensagem? Nós seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer com o corpo. Paulo disse isso: compareceremos ao tribunal de Cristo. Diz, eu colho aqui e também no porvir aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, as coisas que eu ajo. Ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que coisa linda isso, meu Deus, que coisa linda isso aqui, hein? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Isso é que tem que habitar na sua casa, que é você. Sua casa espiritual é você. Coisas boas. Então você pensa numa pessoa que tem um monte de defeitos, mas com certeza ela tem um monte de coisas boas. Ela tem... Não, bicho, não tem muita coisa boa. Tem alguma coisa de bom. Ninguém pode ser tão mal assim que não tem nenhuma coisa que sirva. Então, se a pessoa, você não consegue ver nada de bom, só uma coisinha nela, fixe o seu pensamento só naquilo de bom que ela tem e esquece o resto. E quando pensar nas pessoas, envia pensamentos de amor, envia pensamentos de cura. Cuidado com aqueles que fazem mal a vocês, porque às vezes as pessoas fazem mal a gente fica secretamente desejando que a pessoa quebre um braço, uma perna, ou que morra até mesmo. É verdade, isso é uma coisa subliminar, isso fica no subconsciente. Você não fala de jeito nenhum. Não, que Deus o abençoe, né? Ainda bem ela fala assim, que Deus proteja. Eu não tenho nada de mal contra essa pessoa, mas lá no fundo, se morrer seria uma boa. Na verdade, gente, é verdade. Investigue, por favor, investigue o seu interior hoje, quando você for para casa, depois, né? Na hora que você for colocar a cabecinha no travesseiro, vai dormir um pouquinho antes do sono te vencer. Faz uma reflexão, faz uma oração sincera, quietinho com Deus. Senhor, limpa da minha mente o desejo que eu tenho que aquela pessoa morra. Limpa da minha mente o desejo que eu tenho que aquela pessoa se dê mal na vida, porque ela lhe prejudicou. Se ela lhe prejudicou, envia pensamentos de bem para ela, e você vai ver que vai voltar um bem enorme para você, de maneira que tudo que você fizer vai dar certo. Hoje nós vimos então, como lei eterna de sabedoria, o poder da palavra e dos sentimentos, mas tem algo de muito especial. Vocês querem saber? Domingo então, vamos estar de pé em nome do Senhor. Domingo nós prosseguimos. Muito, muito, muito especial. Graças a Deus pela sua vida. Vamos já começar agora a fazer isso, não é? Amém, abençoado? Vamos começar já agora a fazer uma avaliação da nossa vida. Apenas me deem mais 3 minutos e a gente já termina a reunião, tá? Só mais 3 minutinhos. Feche os seus olhos. Você deseja? Quem deseja fazer uma renovação interior no seu coração, nos seus pensamentos? Você deseja também? Eu também. Então vamos colocar a mão no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, como é bom nós estarmos aqui aprendendo de Ti, Senhor Jesus. Como é bom, como é maravilhoso nós aprendermos mais de Ti, nós conhecermos mais da Tua verdade, Senhor, da Tua sublimidade. Como é bom entendermos os Teus princípios, meu Pai, porque seremos sempre bem-aventurados, felizes em tudo que fizermos. Agora eu oro pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora por todos os pastores da nossa igreja, pelas esposas dos pastores. Oro pelos membros da nossa igreja, por aqueles que
visitam a nossa igreja, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que recebem com alegria esta mensagem. Ó Deus, que a nossa mente seja habitada com bons pensamentos, que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, palavras de cura, palavras, Senhor, para prosperar as pessoas, pois este é o povo que é digno de ser chamado pelo teu nome, pois se chama cristão, semelhante a Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos na nossa debilidade carnal a sermos pessoas mais fortes nesse aspecto, pessoas mais cuidadosas nas palavras, nos sentimentos, nos pensamentos e principalmente nas expressões. Cuida dos nossos pastores, Senhor, das nossas esposas, para que ninguém alimente ao outro com veneno através de palavras, mas sim com palavras doces, palavras de ternura. Que quando nós recebermos uma palavra má de alguém que falou de outro alguém, que nós não levemos esta palavra para frente, mas que esta palavra morra ali conosco. Que o mal, sejamos nós a estação terminal do mal. Eu quero ser a estação terminal do mal, Senhor. Eu quero anular o mal com o bem, em pensamentos, em palavras e em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta mensagem, meu Deus, extremamente prática, extremamente importante, que nós possamos viver isto e não apenas entender. É a minha oração para toda a tua igreja. Eu declaro saúde, prosperidade, declaro a sua vida tomando um novo rumo a partir de hoje, o rumo da luz, da felicidade, da bondade de Deus, pois você pode, pois é um filho de Deus. Declaro que os anjos de Deus ministram na nossa volta aos nossos lares. Você está protegido pelo círculo do amor divino. Diga: eu estou protegido pelo círculo do amor de Deus. E os anjos do Senhor ministram bênçãos, prosperidade, segurança em minha vida. Eu recebo isto em meu coração. Obrigado, meu Deus, por entender a tua luz. Amém e graças a Deus. Ora, antes de você sair, faça uma boa declaração por irmão que está do seu lado. Eu declaro tudo que há de bom na sua vida, toda felicidade, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Declare isso para o seu irmão.